Meu nome é Isadora Albuquerque e essa história começa em 1937, quando eu tinha 19 anos e morava na Rua Gonçalves Dias, bem no coração do Rio de Janeiro. Minha vida era um roteiro previsível. Papai, um respeitado desembargador. Mamãe, a rainha dos bailes de caridade. E eu era a moça de família, aquela que jamais seria vista em público sem luvas e chapéu. Mas tudo isso, toda essa fachada de perfeição, começou a ruir por causa de um vestido. Um vestido vermelho. Era uma tarde quente de sábado, em março. Eu estava na Casa Sloper, a loja mais chique da Rua do Ouvidor, acompanhando mamãe. A missão do dia era escolher o tecido para o meu vestido de debutante. Eu, obediente como sempre, só pensava em branco, em seda, em renda, em tudo que se esperava de uma moça de boa família. Mas o destino tem um senso de humor peculiar. Enquanto mamãe se perdia entre rolos de tule e organza, meus olhos vagaram até a vitrine da seção de festas. E foi ali que eu o vi. Não era um vestido, era um desafio. Feito de crepe vermelho sangue, ele parecia vivo. Tinha um decote audacioso nas costas, uma saia que rodava até o meio da canela, e uma fenda discreta, mas que prometia revelar a perna a cada passo. Era escandaloso, era proibido. E era a coisa mais linda que eu já tinha visto. A vendedora, uma senhora simpática chamada Dona Odete, percebeu meu encantamento. Ela se aproximou devagarinho e sussurrou, como quem conta um segredo. Esse chegou ontem da França, senhorita. Só tem um. Dizem que foi feito para uma estrela de cinema que nunca veio buscar. A ideia de usar algo destinado a uma mulher tão livre, tão dona de si, me arrepiou. Quando pedi para provar, mamãe quase teve um colapso. Seu rosto ficou pálido. Ela abanou o leque com mais força. Mas pela primeira vez, eu não cedi. Entrei no provador, fechei a pesada cortina de veludo e vesti o vermelho. E quando me olhei no espelho, a Isadora que eu conhecia desapareceu. No lugar dela, havia uma outra mulher. Uma mulher que não pedia permissão. Uma mulher que ria alto, que dançava samba sem se importar com os olhares, que beijava na boca sem cerimônia. Eu saí do provador. O silêncio na loja foi cortado pelo suspiro chocado de mamãe. Ela levou a mão ao peito, os olhos arregalados. Isadora, pelo amor de Deus, isso é roupa de mulher da vida. Mas Dona Odete, com um sorriso cúmplice, se inclinou e disse baixinho no meu ouvido: Moça, esse vestido escolheu a senhora. Leva, um dia vai precisar dele. E eu acreditei nela. Eu comprei o vestido. Escondido, paguei com o dinheiro que vinha guardando há meses para comprar novas aquarelas. Minha paixão secreta. Escondi a peça num saco de papel pardo e voltei para casa, fingindo que a única compra do dia tinha sido o tecido branco perolado. Naquela mesma noite, aconteceria o evento do ano, a estreia da temporada de ópera no Teatro Municipal. Toda a alta sociedade carioca estaria lá. Um desfile de fraques, joias e vestidos longos. Meu destino era usar um vestido branco, o colar de pérolas da vovó e sentar quietinha no camarote da família. Mas o vestido vermelho pulsava dentro do meu armário. Quando a carruagem da família parou na porta, eu já tinha meu plano. Mamãe, impaciente, gritou da entrada: Isadora, vamos perder a hora. Com minha voz mais doce e obediente, eu respondi: Vou de táxi depois, mamãe. Não estou me sentindo muito bem.
Foi a mentira mais fácil que já contei. Assim que o som da carruagem se dissipou na noite, a transformação começou. Eu vesti o vermelho, soltei meu cabelo, prendendo-o de lado com uma gardênia de tecido que encontrei numa gaveta. Usei o batom que tinha pegado emprestado, sem devolver, da minha prima Lúcia, umas gotas do perfume francês mais caro de mamãe, e pronto. Eu não era mais a filha do desembargador. Eu era a chama. Desci pela escada de serviço para não ser vista pelos empregados. Na Praça Tiradentes, um táxi preto e amarelo parou para mim. Para o municipal, por favor. E rápido. O motorista me olhou pelo retrovisor, surpreso, mas não disse nada. Cheguei quando o primeiro ato da ópera já tinha começado. O teatro estava mergulhado na música, mas o saguão ainda fervilhava. Luzes douradas refletiam nos mármores. O ar misturava o cheiro de gardênias frescas com o aroma de charutos cubanos. Eu entrei pelo acesso lateral, sentindo todos os olhares se virando na minha direção. Um sussurro coletivo pareceu percorrer o salão. Eu era um ponto de cor incandescente, num mar de tons pastéis e pretos. E foi aí que ele me viu, encostado numa das colunas de mármore, sozinho. Estava um homem alto, de pele morena clara, um bigode fino, perfeitamente aparado. Vestia um terno de linho branco impecável, com uma gravata borboleta preta. Ele segurava um copo de conhaque. Nossos olhares se cruzaram, através do salão. E ele parou, o copo suspenso a meio caminho da boca. Eu nunca vou esquecer o que ele falou quando se aproximou, com a voz grave e um brilho divertido nos olhos. Meu Deus do céu! Quem foi que deixou uma chama entrar no municipal? Pela primeira vez na vida, eu sorri de verdade, sem pensar se era apropriado, sem esconder os dentes. Um sorriso de pura liberdade. Ele se apresentou, Capitão Leonardo Vasconcelos, da Marinha Mercante. E a senhorita veio de onde? Chama, sem hesitar, com a voz daquela nova mulher, que nasceu no provador, eu respondi. Eu vim do inferno, capitão, e vim buscar quem me pertence. O mundo pareceu parar por um segundo. A música da ópera, as conversas, tudo desapareceu. Só existe a eu e a promessa daquela noite. Se você quer saber o que aconteceu quando o capitão Leonardo me tirou para dançar o primeiro tango da noite, bem no meio daquele salão chocado, se quer saber qual foi a reação da minha mãe ao me encontrar nos braços de um completo desconhecido, você vai ter que voltar aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a parte 2 dessa história chega amanhã, à meia-noite. Eu volto para contar como uma única noite de 1937 e um vestido vermelho mudaram a minha vida para sempre. Até lá. O capitão Leonardo não tirou os olhos de mim, nem por um segundo. Ele estendeu a mão com uma elegância que eu nunca tinha visto em ninguém e falou bem baixo. Só para mim. Permite essa dança, minha chama. A orquestra estava tocando La Comparsita. Eu nunca tinha dançado tango na vida. Só tinha visto nos filmes da Marlene Dietrich, que passavam escondido no Cine Pathé. Mas quando ele me puxou para a pista, o meu corpo soube o que fazer antes da minha cabeça. Ele me guiou com uma firmeza impressionante. A mão esquerda na minha cintura, a direita segurando a minha mão como se fosse o tono dela. Eu sentia o calor do corpo dele através do tecido fino do vestido vermelho. A cada passo, a fenda do vestido abria e fechava,
mostrando a minha perna quase até o joelho. As senhoras de leque pararam de conversar. Os homens pararam de fumar. O municipal inteiro estava assistindo a gente. No meio do tango, ele me inclinou tão baixo que o meu cabelo varreu o chão de mármore. Quando me levantou de volta, nossos rostos ficaram a 1 centímetro de distância. Ele sussurrou no meu ouvido: "Você dança como se já tivesse me esperado a vida inteira." Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ele conseguia ouvir. Quando a música acabou, o salão inteiro aplaudiu. Mas não foi para a orquestra, foi para nós. E foi aí que o desastre aconteceu. Mamãe, que tinha voltado mais cedo do baile porque estava com dor de cabeça, entrou no salão exatamente naquele segundo. Quando me viu de vestido vermelho, nos braços de um completo desconhecido, ela deu um grito tão alto que até o maestro parou a música. "Isadora Albuquerque, que vergonha é essa?" Ela veio marchando na minha direção, seguida por papai e pelo meu noivo, oficial, o Dr. Otávio, filho do senador, que estava de queixo caído. Mamãe agarrou o meu braço e tentou me arrastar para fora do salão. Mas o Leonardo segurou meu outro braço com calma e falou alto, para que todo o salão pudesse ouvir: "Dona Helena, sua filha não é mais uma criança. E se alguém aqui tem que se envergonhar, é quem tenta prender uma mulher que nasceu para ser livre." O silêncio no salão foi mortal. Papai ficou roxo de raiva. Otávio deu um passo à frente, mas o Leonardo apenas olhou para ele e falou, com uma frieza que deu arrepios: "Cuidado, doutor. Quem toca no que é meu se arrepende." Eu nunca tinha visto ninguém falar daquele jeito com o meu pai. Mamãe me arrastou até o carro. No caminho inteiro, ela chorou e disse que eu tinha destruído a honra da família. Cheguei em casa e me trancaram no quarto. Tiraram o meu vestido vermelho e o queimaram na caldeira do porão. Mamãe falou que eu ia ficar de castigo até o casamento com Otávio, que já estava marcado para 10. Eu chorei a noite inteira, mas lá pelas 4 horas da manhã, ouvi umas batidinhas na janela do meu quarto, que ficava no 2º andar. Era ele. O Leonardo estava lá embaixo, encostado num Ford preto conversível, com um ramalhete de rosas vermelhas nas mãos. Ele subiu pela trepadeira da parede, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Abriu a minha janela e entrou no quarto. Eu estava de camisola branca, com o cabelo solto, os olhos inchados de tanto chorar. Ele se ajoelhou na minha frente, pegou a minha mão e falou: "Isadora, eu não sou homem de pedir licença para pai, nem para mãe. Eu vim te buscar. Se você quiser vir comigo agora, a gente sai do Rio hoje mesmo. Eu tenho um navio saindo para o Porto de Santos amanhã. Depois Buenos Aires. Depois a Europa. Eu quero você comigo em todos os portos do mundo." Eu olhei para aquele homem que eu conhecia há menos de 5 horas e senti que, se eu dissesse não, eu ia morrer por dentro. Então eu disse sim. Se você quer saber como a gente fugiu do Rio de Janeiro em plena ditadura do Estado Novo e o que aconteceu quando meu pai mandou a polícia atrás de nós, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a parte 3 é de tirar o fôlego. Eu volto amanhã à meia-noite com a fuga mais romântica e perigosa dos anos 30. Até lá. Naquela mesma noite em que o Leonardo entrou pela minha janela, eu só tive tempo de pegar 3 coisas. Primeiro, o passaporte que minha mãe guardava na gaveta, ainda sem visto nenhum. Segundo, o colar de pérolas da minha avó,
que eu poderia vender se o dinheiro apertasse. E por último, um vestido preto bem simples, que coubesse na minha bolsa de mão. Saímos pela escada de serviço exatamente às 4h40 da manhã. Na esquina da rua Gonçalves Dias, um Ford preto já esperava com um motor roncando baixinho. O Leonardo me ajudou a entrar, cobriu meus ombros com o paletó dele e disse: "Agora respira fundo. Minha chama, até Santos. São 400 quilômetros. Vamos chegar antes do sol nascer." Ele dirigiu a noite inteira. A estrada Rio-São Paulo, naquela época, ainda era de terra, batida em muitos trechos. Eu nunca tinha andado de carro tão rápido na vida. O vento entrava com tudo pelas janelas abertas. Meu cabelo voava e eu ria como uma louca. Pela primeira vez na vida, eu me sentia completamente livre. Chegamos ao Porto de Santos às 6h20 da manhã. O navio de Leu Cargueiro Misto Almirante Lacerda estava sendo carregado com sacas de café e já tinha dado o apito para zarpar às 8 em ponto. O Leonardo me levou direto para o Cais 12. Lá, fomos recebidos pelo comandante, um português barbudo chamado Capitão Mendes, que era amigo dele de longa data. "Leo, tu estás louco? Trazer uma moça de família assim, de madrugada?" ele perguntou, chocado. O Leonardo nem hesitou. "Ela é minha mulher agora, comandante. Ou eu subo com ela, ou não." O capitão olhou para mim. Ele viu meus olhos vermelhos, de quem não tinha dormido nada, mas acho que também viu nos meus olhos que eu não voltaria atrás, por nada nesse mundo. Ele deu um suspiro longo e falou: "Está bem, cabine 7, segunda classe. Mas se aparecer a polícia, eu nunca vos vi na vida." Eu subi aquela prancha de embarque com as pernas tremendo. Quando pisei no convés, o sol estava nascendo. Um espetáculo laranja no horizonte do mar. O Leonardo me abraçou por trás e sussurrou no meu ouvido: "Bem-vinda à sua nova vida, Isadora Vasconcelos." Naquele momento, eu nem me dei conta de que ele tinha acabado de me dar o nome dele. O navio apitou 3 vezes, um som grave e profundo, e começou a se afastar lentamente do cais. Foi quando eu olhei para trás e vi 2 carros pretos, da polícia política, chegaram em alta velocidade no porto. Eram os homens do meu pai. Um deles gritou meu nome, mas já era tarde demais. O almirante Lacerda já estava no meio da barra, seguindo para o mar aberto. Eu comecei a chorar. Um choro de puro alívio. O Leonardo, gentilmente, enxugou-me as lágrimas com um lenço dele e disse: "Agora só falta uma coisa." Ele tirou do bolso um anel de ouro, bem simples, com uma pequena pedra vermelha, e colocou no meu dedo. "Eu casei com você na frente do mar." Ele disse: "Quando chegarmos em Buenos Aires, a gente faz o casamento no civil e na igreja Seboque, que ser. Mas para mim, você já é minha esposa." Eu o beijei ali mesmo, no convés, enquanto os marinheiros em volta aplaudiam e assobiavam. Durante os 4 dias de viagem até Buenos Aires, nós vivemos como marido e mulher na pequena cabine 7. Foi uma lua de mel roubada. Ele me ensinou a jogar pôquer com os outros oficiais do navio. Me levou para ver as estrelas no convés principal à meia-noite, e em todas as noites ele me amava, como se o mundo fosse acabar no dia seguinte. Mas na terceira noite, o rádio do navio trouxe a notícia que eu tanto temia. A voz do operador soou clara e preocupante. "Notícia urgente.
Desaparecimento da senhorita Isadora Albuquerque, filha do ilustre desembargador Albuquerque. A jovem foi vista pela última vez saindo do Teatro Municipal, na companhia de um oficial da Marinha Mercante. Uma recompensa de 10 contos de réis está sendo oferecida por informações que levem ao seu paradeiro. O Leonardo ouviu a notícia e apenas riu. 10 contos? Deixa o seu like agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a parte 4 é a mais dramática de todas. Nós chegamos ao porto de Buenos Aires no dia 28 de março de 1937, numa manhã fria e cinzenta. O navio Almirante Lacerda atracou no dique 3, e eu, Isadora, nunca tinha visto tanta gente falando espanhol tão rápido, com aquele sotaque portenho que parece um tango cantado. Leonardo, meu grande amor, me pegou pela mão, radiante, e me levou de táxi direto para o Hotel Alvear, na Avenida Alvear, o lugar mais chique e famoso de toda a cidade. Eu olhava pela janela do carro, fascinada com a arquitetura europeia, os cafés, a vida pulsando. Parecia um sonho. No balcão do hotel, Leonardo pagou 1 mês adiantado em dólares. Dinheiro vivo que ele tinha guardado de 3 viagens que fez à Europa. Era a primeira vez na minha vida que eu tinha um quarto só meu e dele. E que quarto! Uma suíte imensa, com uma banheira de mármore que parecia de filme. Um espelho, com moldura dourada, que ia do chão ao teto. E uma vista espetacular para a Plaza Francia. Naquela primeira noite, ele mandou subir champanhe francesa e uma travessa de morangos frescos. Depois, apagou todas as luzes, deixando apenas o abajur de cúpula cor-de-rosa aceso, criando uma atmosfera mágica, íntima. Ele me amou devagar, com uma ternura que eu nunca tinha conhecido, me chamando de Senhora Vasconcelos a cada beijo, como se já fôssemos casados. Naquele momento, eu tive certeza de que tinha morrido e ido para o céu. Não existia mais pai, não existia mais noivo abandonado, não existia mais Rio de Janeiro, só existíamos nós dois. Os dias que se seguiram foram de pura felicidade. A gente acordava tarde, tomava café da manhã na cama e depois saía para explorar a cidade. Andávamos de bonde até o bairro colorido de La Boca, onde os artistas pintavam nas ruas. Tomávamos café no lendário Café Tortoni, sentados nas mesmas mesas onde grandes poetas e políticos se sentaram. E à noite a gente dançava tango no Harmoniville, um salão famoso onde os casais se entregavam àquela dança de paixão e melancolia até o sol raiar. Eu me sentia viva, livre. Comprei vestidos novos, todos vermelhos ou pretos, as cores da paixão e do mistério. Cortei meu cabelo bem curto, na altura do ombro, um corte moderno, ousado para a época. Aprendi a fumar cigarrilhos com uma piteira longa e elegante, me sentindo uma personagem de cinema. Leonardo me olhava com um brilho nos olhos e dizia, rindo: Isadora, você está se transformando na mulher mais perigosa e fascinante da América do Sul. E eu amava isso. Mas a felicidade às vezes
É uma bolha frágil. No dia 12 de abril, tudo desabou. Eu estava na Casa Muoz, uma loja elegantíssima, na famosa Cayo, Flórida, experimentando um chapéu. Era um modelo lindo. Com uma pluma, eu me olhava no espelho, sorrindo, quando de repente, meu sorriso congelou. Vi pelo reflexo, parado na calçada, do outro lado da rua, me observando pela vitrine. Otávio, meu ex-noivo. Ele não estava sozinho, estava acompanhado por 2 homens altos, de terno escuro e chapéu fedora, com cara de poucos amigos. Meu coração deu um salto e parou. Eles me viram no mesmo segundo em que eu os vi. O olhar de Otávio era uma mistura de raiva e triunfo. O pânico tomou conta de mim. Sem pensar, larguei o chapéu no balcão. Corri pela loja, empurrando as vendedoras, e saí desesperada por uma porta dos fundos que dava para uma ruela. Consegui parar um táxi que passava e gritei para o motorista: Hotel Alvear, por favor. O mais rápido que puder. Cheguei ao hotel tremendo da cabeça aos pés, mal conseguindo respirar. Subi pelo elevador aos tropeços. Abri a porta do nosso quarto e encontrei Leonardo saindo do banho. Eu bati na porta do banheiro chorando descontroladamente. Eles me acharam. Leo, meu pai mandou o Otávio. Eles estão aqui. Leonardo saiu do banheiro enrolado na toalha. O rosto sério pela primeira vez desde que chegamos. Ele me segurou pelos ombros, firme, e olhou nos meus olhos. Calma, meu amor. Calma. A gente vai embora hoje mesmo. Eu sei de um navio italiano que está saindo para Gênova amanhã. Eu arrumo as passagens. Eles não vão te levar. Suas palavras eram um bálsamo. Mas o medo continuava ali, gelado. Naquela noite, tentamos fingir que estava tudo bem. Saímos para jantar num restaurante pequeno, escondido. Mas a comida não descia. Voltamos para o hotel em silêncio DM. Os dadas, uma tensão pesada entre nós. Quando chegamos ao nosso andar e viramos o corredor, meu coração parou de novo. A porta do nosso quarto estava aberta. A madeira da fechadura toda estilhaçada. Estava arrombada. Entramos devagar com medo do que íamos encontrar. E o cenário era de puro terror. No chão, meu passaporte, o documento, que era minha única chance de fuga, estava rasgado exatamente ao meio. Sobre a mesa de mármore, onde antes havia champanhe e morangos, agora havia um bilhete. E o colar de pérolas, que era da minha avó, minha única joia de família, tinha desaparecido. Com as mãos trêmulas, peguei o bilhete. Estava escrito numa máquina de escrever, com letras frias e impessoais. Você tem até sexta-feira para voltar ao Rio de Janeiro com Otávio CN. O voltar à honra da sua família será lavada com sangue. Assinado Desembargador Albuquerque. Era a letra do meu pai. A ameaça não era só para mim. Era pro Leonardo. Eu desabei no chão, soluçando, o bilhete amassado na minha mão. Leonardo não disse nada. Ele apenas me levantou do chão, me abraçou com uma força que parecia capaz de juntar meus pedaços, e falou com uma voz de aço, uma voz que eu nunca tinha ouvido. Ouça bem, Isadora, eu mato ou morro por você, mas ninguém, absolutamente ninguém, vai te obrigar a fazer nada enquanto eu estiver vivo. Na manhã seguinte, era quinta-feira, às vésperas do prazo final. Leonardo saiu cedo. Ele me deu um beijo na testa e disse que ia resolver tudo, que era para eu não sair do quarto por nada. Eu fiquei
andando de um lado para o outro, como uma leoa enjaulada, olhando o relógio na parede. Cada tic-tac, um martelo na minha cabeça. As horas se arrastavam. 12:00, 1 da tarde. 2, o telefone não tocava. Nenhuma notícia. Às 3 horas da tarde, bateram na porta. Meu coração disparou. Corri, abrindo a porta com um sorriso de alívio, achando que era o Leonardo voltando com a solução. Mas não era. Parado no corredor, sozinho, estava Otávio. O terno cinza impecável, o cabelo loiro penteado para trás. E na mão direita, ele segurava uma pequena pistola de prata, apontada diretamente para o meu peito. "Última chance, Isadora", ele disse, com a voz fria como gelo. "Ou você vem comigo agora para a estação e pega o trem das 6 da tarde. Ou eu atiro em você aqui mesmo. E depois, eu espero e atiro no seu amante quando ele voltar para te encontrar." Eu gelei. Meu corpo inteiro paralisou. A escolha era impossível. A minha vida ou a vida do Leonardo. O trem partia em 3 horas. Se você quer saber se eu fui com o Otávio para salvar o Leonardo, se o Leonardo conseguiu chegar a tempo de me salvar, ou se o sangue prometido pelo meu pai foi derramado naquele quarto de hotel em Buenos Aires. Então não perca o próximo capítulo. Deixa o seu like agora mesmo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a parte 5 é a mais violenta, a mais apaixonada e a mais surpreendente de todas. Exatamente como vocês pediram. Eu volto amanhã, à 00:00, com o sangue, o beijo e a decisão que mudou o destino de todos nós para sempre. Até lá. Eu estava no quarto do hotel, com meu hobby de seda azul, olhando a cidade pela janela. De repente, a porta se abriu, de supetão. Era Otávio. Ele não bateu, não pediu licença. Apenas entrou e falou com uma voz dura que eu não reconhecia mais. "Isadora", acabou a brincadeira, "você vem comigo agora pro Brasil." Eu respirei fundo, tentando manter a calma que eu havia aprendido a ter. Virei para ele e respondi com toda a firmeza que consegui reunir: "Otávio, eu já escolhi a minha vida e não vou voltar atrás." Ele se aproximou, o rosto crispado de raiva. Começou a insistir, a usar as palavras do meu pai como se fossem flechas. Falou sobre honra, sobre o nome da nossa família, sobre o futuro que eles tinham planejado para mim. Mas eu não me movi, nem 1 centímetro. Eu era uma rocha. E foi nesse exato momento de tensão que a porta se abriu de novo, mas dessa vez, com uma calma infinita, era Leonardo, impecável em seu terno branco, com um buquê de flores vermelhas na mão e aquele olhar sereno que era capaz de acalmar qualquer tempestade. Ele sorriu e disse: "Isadora, vim te buscar. O carro está lá embaixo." A expressão de Otávio mudou de raiva para puro ódio. Ele ficou vermelho, parecia que ia explodir, mas Leonardo simplesmente ignorou sua presença e estendeu a mão para mim, com toda a tranquilidade do mundo. Sem pensar 2 vezes, eu peguei a mão dele. Era o meu porto seguro. Otávio então perdeu o controle. Começou a gritar, a chamar pelos homens do consulado que ele havia trazido e que esperavam no corredor. Eles entraram no quarto, sérios, vestidos de terno, com um ar oficial. Disseram que eu precisava acompanhá-los imediatamente, que era uma ordem. O ambiente ficou pesado, carregado. Eu senti um calafrio, mas a mão de Leonardo na minha me dava força. Ele se inclinou
e falou baixo, num sussurro que só eu pude ouvir. Você decide agora, minha chama, eu ou o passado? Naquele instante, o mundo parou. Só existíamos nós dois. Eu apertei a mão dele com toda a minha força e respondi no mesmo tom. Você, sempre você, foi a minha libertação. Com a nossa decisão selada, Leonardo se virou para os homens do consulado, com uma educação e uma calma que desarmaria um exército. Ele disse: Senhores, a senhorita Isadora é maior de idade e está aqui comigo por vontade própria. Aliás, senhorita não, minha esposa. E então ele tirou do bolso do paletó o papel que tínhamos guardado com tanto cuidado, nosso maior tesouro. Aqui está a certidão do cartório de Montevidéu que prova que somos casados no civil. Podem conferir. Ele entregou o documento para o chefe do grupo. Os homens ficaram sem reação, olhando do papel para nós, completamente confusos. Otávio tentou protestar. Gritou que era uma farsa, um truque. Mas o homem que liderava o grupo examinou o documento com atenção. Ele viu o selo oficial, as assinaturas, a data era irrefutável. Ele olhou para Otávio e disse, encerrando o assunto: se ela é legalmente casada, não podemos obrigá-la a nada. A decisão é dela. Eu nunca, em toda a minha vida, me senti tão dona de mim mesma, tão livre. Naquele momento, ali, na frente de todos, Leonardo me abraçou forte. Ele me beijou a testa e sussurrou: agora ninguém mais separa a gente. Saímos daquele quarto de mãos dadas, deixando para trás um Otávio derrotado e homens do consulado sem palavras. Descemos a grande escadaria de mármore do hotel, como se estivéssemos no Teatro Municipal de novo. Mas desta vez, a vitória era real. Era nossa. O carro nos esperava. Leonardo não me levou para um esconderijo, mas direto para o porto de Buenos Aires. Ele já tinha tudo planejado. Tinha conseguido 2 passagens em um navio uruguaio, que estava zarpando naquela mesma manhã. Embarcamos correndo, rindo, como 2 fugitivos apaixonados. Enquanto o navio se afastava lentamente do cais, eu olhei para trás uma última vez. E eu vi Otávio, parado no porto, uma figura pequena e solitária se diminuindo na distância. Leonardo me abraçou por trás, seu queixo no meu ombro, e falou baixinho no meu ouvido, enquanto o vento soprava no meu rosto. Pronto. Minha chama, a partir de hoje, só existe o nosso futuro. E que futuro? Você quer saber como foi a nossa nova vida em Montevidéu? Como nós casamos de novo, dessa vez na igreja, com o mar, como nossa testemunha, e como o nosso primeiro filho nasceu, com o som das ondas, como sua primeira canção de ninar. Se você quer mergulhar nessa felicidade com a gente, deixa o seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a parte 6 é a mais emocionante de todas. Eu volto amanhã, à meia-noite, com o capítulo mais lindo da nossa história. Não perca! Eu cheguei na doca às 4h52 da manhã, do dia 14 de abril de 1937. Chovia, fino, e o céu ainda estava escuro. Só as luzes do navio, Uruguaio Rio Negro, iluminavam o cais. Eu vestia meu casaco preto, um lenço na cabeça, sem nenhuma mala. Carregava apenas o anel vermelho no dedo e o coração na mão. Às 5h em ponto, o apito do navio soou. Eu olhei desesperada para o relógio do porto.
5 e 1, 5 e 3, 5 e 5, e nada dele. O choro veio, baixinho, um soluço de desespero. Eu achei que ele não tinha conseguido, que Otávio tinha vencido. Mas às 5 e 7 eu ouvi passos correndo muito, no mole era o Leonardo. A camisa estava rasgada, o rosto machucado, e uma algema quebrada ainda pendia de um dos seus pulsos. Mas ele corria como se o mundo inteiro dependesse daquilo. Quando ele me viu, gritou meu nome. Isadora! Eu corri também. Nos encontramos no meio do cais. E ele me pegou no colo, me rodou no ar e me deu o beijo mais lindo que eu sonhei a vida inteira. Atrás dele, eu vi faróis de carros da polícia se aproximando muito rápido. Do convés, o comandante uruguaio gritou: "Subam logo, eu não espero por ninguém." Leonardo não pensou duas vezes. Me carregou nos braços, correndo pela prancha de embarque. Assim que meus pés tocaram o convés, eu senti o navio se movendo, já se afastando. Os carros da polícia chegaram no exato instante em que a prancha foi recolhida. Otávio desceu de um deles, com a perna engessada, usando muletas, e gritou meu nome. Um grito de fúria e derrota. Leonardo apenas levantou o braço onde a algema balançava, sorriu e gritou de volta: "Ela já tem dono!" O navio apitou 3 vezes e entrou no Rio da Prata. Nós ficamos abraçados na popa, vendo Buenos Aires sumir devagarinho na névoa do amanhecer. Ele então tirou a algema quebrada do pulso, olhou para ela por um segundo e a jogou no mar. Pronto. Agora ninguém mais separa a gente. Passamos os 18 dias de viagem, até Montevidéu, depois Assunção, e finalmente a Europa como marido e mulher de verdade. Em Montevidéu, nos casamos no civil. Nossas testemunhas foram 2 marinheiros que se tornaram nossos amigos a bordo. Eu assinei meu novo nome com um coração transbordando. Isadora Vasconcelos. Em Barcelona, comprei um vestido vermelho novo, igualzinho àquele que queimaram no Rio de Janeiro. E nós dançamos tango na Rambla até o sol nascer. Ele de terno claro, eu com meu vestido esvoaçante, o mar ao fundo. Foi um momento mágico, a celebração da nossa liberdade. Em Paris, no ano de 1938, eu já estava grávida, de 3 meses, do nosso filho. Leonardo tinha conseguido um ótimo trabalho como imediato num transatlântico francês. A gente morava num apartamentinho charmoso em Montmartre, com uma janela que tinha vista para Sacré-Cœur. Eu achava de verdade que a nossa história finalmente tinha tido o seu final feliz. Mas em maio de 1939, uma carta do Brasil chegou. O papel era timbrado do Superior Tribunal. A caligrafia era inconfundível. Era do meu pai. Eu abri com as mãos trêmulas e li: "Isadora, sua mãe faleceu de desgosto em janeiro. Eu perdoo tudo. Volte para casa com seu filho. O passado fica no passado." Eu chorei por uma semana inteira. Leonardo me abraçou e disse: "A escolha é sua, minha chama. Se você quiser voltar para o Rio, eu vou junto e encaro o seu pai de peito aberto. Se quiser ficar, eu fico contigo até o fim do mundo." E agora, a decisão mais difícil da minha vida estava nas minhas mãos. E você, aí do outro lado? Quer saber o que eu fiz? Quer saber se eu voltei para o Brasil? Se enfrentei meu pai e busquei o perdão que minha mãe levou para o túmulo? Ou se eu escolhi ficar na Europa e nunca mais pisei no Rio de Janeiro? Se você quer saber,
Deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a parte 7, a parte final, vai fazer vocês chorarem junto comigo. Eu volto amanhã, à meia-noite, com o final que ninguém espera. Até lá! Depois de tantos portos, tantas aventuras, e um filho que nasceu lá em Montevidéu, em 1939. A nossa vida mudou completamente em maio de 1945. A guerra tinha finalmente acabado. O mundo inteiro estava em festa. E no meio de toda aquela euforia, uma carta chegou do Brasil. Era do meu pai. Eu reconheci a caligrafia dele na mesma hora. E meu coração disparou. A carta era curta, mas cada palavra pesava 1 tonelada. Ele escreveu com a própria mão. Isadora, sua mãe partiu há 1 ano. Eu fiquei sozinho nesta casa grande. Se você ainda quiser voltar, a porta está aberta. Traga seu marido e meu neto. Quero conhecer a família que você escolheu. Eu li aquelas palavras com a voz embargada, e Leonardo, meu capitão, meu porto seguro, estava ao meu lado. Ele leu comigo, beijou-me a testa com aquele carinho que só ele tem e disse: a decisão é sua, minha chama. Se seu coração quiser voltar, eu volto contigo. Naquele momento, eu soube 8 anos de saudade, de perguntas sem resposta, de um vazio no peito. Tudo isso precisava de um fim. No dia seguinte, sem pensar 2 vezes, eu fui até o porto e comprei 3 passagens no primeiro navio que estava partindo para o Rio de Janeiro. Uma para mim, uma para o Leonardo e uma para o nosso pequeno Antônio, que já tinha 6 anos e os mesmos olhos verdes e brilhantes do pai. A volta para casa estava marcada. A viagem foi uma mistura de ansiedade e esperança. Cada dia no mar me aproximava do meu passado, do meu pai, da minha história. E finalmente, no dia 12 de junho de 1945, um dia tão simbólico, dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, nós chegamos ao Porto do Rio. A cidade maravilhosa me recebia de braços abertos. Eu desci a prancha daquele navio com o Antônio no meu colo, o coração batendo forte no peito. O Leonardo, impecável em seu terno branco, estava ao meu lado, segurando minha mão, me dando a força que eu precisava. O cais estava cheio de gente, uma multidão de rostos desconhecidos. Mas então, no meio de todo aquele movimento, eu o vi. Lá estava ele, um senhor de cabelos completamente brancos, vestindo um terno claro, com o chapéu na mão, esperando quietinho, como se o tempo tivesse parado só para ele. Era o meu pai. 8 anos tinham se passado, mas aquele olhar, era o mesmo. Quando nossos olhares se encontraram, ele sorriu. Um sorriso que vinha de dentro da alma, com os olhos cheios de lágrimas. Eu caminhei na direção dele, sentindo minhas pernas tremerem. Coloquei o Antônio no chão e o meu menino, como se soubesse exatamente o que fazer, correu para os braços do avô que ele nunca tinha visto na vida. Foi uma cena que eu nunca vou esquecer. Meu pai abraçou o neto com uma força, um amor contido por tantos anos. Depois, ele abriu os braços para mim, e eu me senti com 17 anos de novo. Minha filha, bem-vinda em casa. Ele disse, e eu chorei. Chorei como uma criança. Um choro de alívio, de saudade, de perdão. Todo o peso daqueles anos desapareceu naquele abraço. Leonardo se aproximou com todo o respeito do mundo.
tirou o chapéu e falou com a voz firme: Senhor desembargador, eu sou o homem que sua filha escolheu. Prometo cuidar dela e do senhor pelo resto da nossa vida. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de gestos fortes, estendeu a mão para ele, apertou a mão do meu capitão, com firmeza, e respondeu: Seja bem-vindo à família, capitão. E ali, no Porto do Rio, nossa família estava finalmente completa. Fomos todos para casa. A antiga casa da Rua Gonçalves Dias. E parecia que eu nunca tinha saído de lá. O mesmo cheiro de madeira antiga e de livros. O mesmo piano de cauda imponente na sala. O mesmo jardim que mamãe cuidava com tanto amor. Tudo estava exatamente igual. Subi as escadas até o meu antigo quarto. E lá, uma surpresa me esperava. Guardado com todo o carinho do mundo, embrulhado em um delicado papel de seda, estava ele, o vestido vermelho de 1937. Mamãe o tinha escondido antes de partir, como se soubesse que um dia eu voltaria para buscá-lo. Com as mãos trêmulas, eu o vesti, mais uma vez, 8 anos depois, e ele ainda caía perfeitamente em mim. Era como vestir a minha própria pele, a minha própria coragem. Desci a escada com o vestido vermelho, sentindo o tecido leve ao meu redor. O Antônio corria na minha frente feliz da vida, e o Leonardo me esperava na sala, com aquele sorriso que sempre me derreteu. Quando ele me viu, seus olhos brilharam. Ele se aproximou e falou baixinho, só para eu ouvir: Minha chama, você nunca apagou. Naquele instante, meu pai pegou a câmera e tirou uma foto nossa. Nós três, ali na escada. O de vermelho, o Leonardo de branco e o nosso Antônio entre nós. O elo perfeito entre o passado e o futuro. Essa foto ficou na parede da sala daquela casa até o último dia da vida dele. E o vestido vermelho, ele ainda está no meu armário, guardado, esperando a próxima moça corajosa que, assim como eu, acredite que o amor verdadeiro sempre, sempre encontra o caminho de volta para casa. Obrigada por terem viajado comigo de 1937 até 1945. Espero que essa história tenha tocado o coração de vocês e mostrado que, quando o amor é de verdade, ele atravessa oceanos, anos, guerras e até mesmo o tempo. Se você chorou ou sorriu com a nossa jornada, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal para mais histórias de amor reais toda semana e não se esquece de ativar o sininho, porque a próxima história já está vindo por aí. Um beijo grande da Isadora Vasconcelos e do meu eterno capitão Leonardo. Até a próxima história, e que o amor de vocês também tenha a coragem de vestir vermelho.